Papo de Futuro. 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 Ei, fala galera, bem-vindos de volta ao nosso Papo de Futuro. E hoje a gente está aí com uma galera de responsa para a gente falar de um assunto muito sério, né, Lezé? Muito sério e importante nesse momento, né, Tice? Tice, durante a pandemia, a gente tem colocado alguns exemplos aqui que a gente tem começado a conversar e que tem ocorrido nesse momento de dificuldade para alguns, né? Olha, o programa anterior foi um sucesso, hein? Foi, né? Muita gente mandando pra gente muitas mensagens, né? De falando que estamos abordando temas muito, muito importantes, com uma galera bem legal falando. E hoje não vai ser diferente, né? Então fica aí ligado que vai ser muito legal. Fala aí o que a gente vai falar e já chama nossos convidados. Legal. Então, hoje a gente vai falar sobre violência contra a mulher e masculinidade tóxica. Durante esse momento que as pessoas estão... tem muitas pessoas passando por vários tipos de crise, né? Psicológica, financeira, esse turbilhão aí que a pandemia trouxe. E, infelizmente, com isso também agravou essa questão de violência contra a mulher, violência doméstica. E ela tem vários fatores, tem vários motivos que eu acho que é legal a gente conversar com a galera que está envolvida nessa questão, né? E que vai nos ajudar hoje a entender um pouco mais sobre isso e até apontar caminhos para que isso não ocorra, né, Tice? É isso aí mesmo. Então vamos chamar aí nossos convidados para eles contarem para a gente um pouquinho aí da experiência deles, o que eles têm vivenciado aí, principalmente nesse momento, né? Verdade, muito importante. Beleza, então vamos convidar agora Silvia Diogo e Fausto Neto que está com a gente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, olá, tudo bem? Legal, vou começar aqui, que está debaixo na tela aqui, ó. Falar com o Fausto Neto. Fausto, fala com a gente, se apresenta, por favor, fala um pouquinho da sua trajetória e com que você trabalha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Você está falando de um tema tão sério, tão importante para a nossa sociedade aqui. A minha formação é em enfermagem, eu sou graduado em enfermagem, com mestrado em saúde coletiva. Hoje eu não atuo mais na assistência, então eu sou professor do SENAC, moro aqui em Ribeirão Preto há 2 anos e 4 meses e tenho desempenhado essa função aí como docente, né, lá no SENAC, na formação de alunos profissionais da área de saúde. E há quase um ano, em novembro do ano passado, eu idealizei e sou facilitador do grupo Lugar de Escuta, que é um grupo, uma roda de homens, que nós nos reunimos agora, durante a pandemia, quinzenalmente, online, onde nós discutimos as questões das masculinidades, né? Onde a gente abre o diálogo para que a gente possa compreender melhor o que se passa no mundo e na cabeça, né, dos homens e tentar, né, nessa comunidade que a gente está trabalhando, tentar melhorar o convívio, as relações, a forma de enxergar o mundo desses homens. Então, essa é o que eu tenho feito nesses últimos tempos. Legal, muito importante. Silvia, se apresenta para a gente, por favor. Fala do seu trabalho, quem é você? Eu agradeço imensamente por estar participando hoje desse programa, até porque é interessante a gente estar falando sobre os bons trabalhos que estão acontecendo na cidade de Ribeirão Preto. Eu sou bacharel em serviço social, trabalho na ONG Casa da Mulher, uma ONG que dá atendimento às mulheres em situação de violência, e estamos hoje dando atendimento psicológico, atendimento social, e quando essa mulher precisa de um outro tipo de atendimento, por exemplo, atendimento jurídico, a gente encaminha essa mulher para a defensoria. Temos uma parceria até que muito boa com a Vara da Violência, com o Ministério Público. Então, assim, a gente tenta trabalhar a rede de atendimento à violência na cidade de forma organizada, para que essa mulher não tenha que ficar andando de um lado para o outro e sem obter muitas respostas.
E é esse o trabalho que a gente desenvolve aqui na ONG Casa da Mulher, que é na Rua Barão do Amazonas, 1065. Muito obrigada, Silvia. Obrigada aí pela apresentação. Obrigada, Fausto, por estarem aqui. Acho que é um tema de extrema importância. Além desse momento, além de ser um problema de extrema importância que já acontecia, eu penso e eu acho que é legal que vocês falem um pouco disso, e a gente até já pode começar assim, se tem aumentado para vocês a responsabilidade, né? E se vocês têm alguns números para mostrar se aumentou ou não esse assunto, principalmente nesse momento de pandemia, onde tivemos que ficar dentro de casa e todo mundo dentro de casa, então a mulher com quem a está violentando todo o tempo dentro de casa. Vocês têm números para passar para a gente de como isso tem aumentado, o que tem chegado para vocês? Acho que a Silvia pode começar falando um pouquinho para a gente aí. Então, eu vou falar um pouco a nível de Brasil. A nível de Brasil, aumentou a violência em 431%. Agora, você imagina o que as mulheres devem estar passando em época de pandemia. Porque, fora dela, são algumas horas que essa mulher está junto do seu agressor. Em época de pandemia, são 24 horas. E essa mulher que sofre violência, ela não consegue se desvencilhar da situação se ela não tiver uma ajuda profissional. Porque enquanto ela está nesse emaranhado de dúvida, de vida, eu amo, eu não amo, eu sou submissa, não sou submissa à relação, enquanto essa mulher estiver nessas dúvidas todas, ela não consegue sair da relação. Ela não consegue olhar essa relação do lado de fora, porque ela não tem condições psicológicas para poder estar tentando ver do lado de fora a situação. E o agressor, por sua vez, sabendo disso, tira o proveito da situação. Porque a mulher ainda se sente culpada. E muitas das vezes, quando essa mulher sofre violência, ela ainda se sente culpada. Seja violência sexual, seja violência patrimonial, seja violência psicológica. Que mulher é muito mais emoção do que razão. Nós, mulheres, né? E o homem é muito mais razão. Então, o homem joga. O agressor, ele sabe jogar com essa mulher quando ela está nessa situação de violência, quando ela está nessa situação de dificuldade. E, geralmente, eles conseguem pegar e trabalhar muito bem essa fragilidade da mulher quando ela está nessa situação de violência. Beleza. É um momento muito delicado e esses números são realmente assustadores e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente tem que falar, a gente tem que tentar ajudar de alguma maneira, né? E geralmente, né, Silvia, essas mulheres, essas pessoas, crianças, quem quer que seja, não tem para onde ir também, né? Então, além de estar ali sofrendo tudo que está sofrendo, não tem para onde ir. Então, como que você consegue sair dessa situação, né? Porque você vai para onde? Vai para a rua? Essas casas de acolhimento, em Ribeirão existe casas de acolhimento para essas pessoas? Para essas mulheres? Tem uma casa, em Ribeirão Preto nós temos uma casa-abrigo, só que a casa-abrigo ela atende somente 20 pessoas, não é 20 famílias, são 20 pessoas. Elas podem ficar no espaço por 6 meses e depois mais 6 meses, caso seja recondução. Hoje eu não sei como funciona a casa-abrigo em Ribeirão Preto, mas outrora era dessa forma que funcionava. E essa mulher não tinha um trabalho fora da casa. O trabalho que essa mulher tinha que desenvolver era dentro do espaço da casa-abrigo.
Mas, por outro lado também, essas mulheres que sofrem violência, quando elas conseguem sair da situação, essas mulheres não são as mesmas no tratamento com o agressor. Quando essa mulher ela consegue trabalhar um pouco com ela e com a psicóloga, com uma assistente social, e que ela consegue enxergar uma possibilidade de melhorar a relação, e se não der para melhorar essa relação, essa mulher sair dela, ela consegue pensar, raciocinar abertamente para si própria essa condição de melhoria de qualidade de vida. Porque enquanto a mulher não sentir que ela faz parte de toda essa situação e que só ela pode mudar a situação vivenciada, aí sim, ela consegue dar um up e consegue sair da situação. Mas sozinha, ela não consegue. Nesse momento que essas mulheres sofrem violência, é de extrema importância a família, pai, irmão, mãe, tio, irmã, sobrinha, a família estar por perto, a família dar apoio para essa mulher, para que ela tenha coragem de denunciar. E quando essa mulher consegue denunciar, vindo à ONG Casa da Mulher, indo à Delegacia de Defesa da Mulher e fazer a denúncia, ela já começa a dar um passo a mais na sua vida. Ela começa a dar uma qualidade de vida melhor para ela e seus filhos e filhas. Mas ela precisa desse apoio, ela precisa se sentir fortalecida, empoderada, para ela poder sair dessa situação. Nós temos casos aqui, gente, de mulheres que, olha, nós estamos no século XXI, mulheres que estão, que vivem hoje situação de cárcere privado, mulheres que são impedidas de pôr o lixo na rua, principalmente nesse momento de pandemia. Agora, vocês já imaginaram o que é você passar 24 horas com o agressor? É um confinamento. Passar 24 horas com esse agressor e você não poder dar um grito, você não poder nem ir, você não tem o sossego, a paz, nem de ir até o banheiro. Porque ele te persegue 24 horas dentro do espaço. E, geralmente, essas casas são pequenas e um grito que você der num cômodo vai ouvir no outro. Então, a gente orienta também, né? Que quando essa mulher sofre violência, se ela tiver a oportunidade de ir ao banheiro sozinha, leve o telefone e peça ajuda. Se vai pôr o lixo na rua, leve o telefone, peça ajuda. Ponha lá na sua lixeira a frase, preciso de ajuda. Porque a gente precisa saber aonde é que está acontecendo a violência. E essa questão de muitos vizinhos achar que não deve meter a colher na situação de violência de marido e mulher, está errado. Porque muitas vezes a minha vizinha sofre violência, eu sei que essa vizinha sofre violência e eu não tenho coragem de denunciar. A denúncia é anônima. E nós temos que denunciar quando temos essa situação ao nosso redor. Eu não tenho medo de denunciar, eu denuncio mesmo. Denuncio mesmo. Até porque, se essa minha vizinha amanhã sofrer um feminicídio, eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir corresponsável. E é por conta disso que eu denuncio. E estimulo pessoas que estão ao meu redor a ter a mesma atitude. Porque senão, nós não conseguiremos mudar essa situação de violência. Não conseguiremos. E isso serve tanto para as mulheres, tanto para as meninas jovens. Porque a situação hoje com as meninas jovens não é... Mas tem meninas que conseguem trabalhar essa situação de violência. A mulher mais velha, a mulher mais vivida, ela não tem essa praticidade que a juventude tem na questão da violência. E é por isso que essa mulher tem mais dificuldade de tomar atitude. As meninas mais jovens, elas conseguem dar
Assim, elas gritam, elas berram, elas fazem o que é possível. Na semana passada eu tive 3 atendimentos, gente, da região de Ribeirão Preto. Um de Orlândia, um de Morro Agudo e outro de Miguel Lopes. E depois eu fiquei pensando, gente, isso é o que está chegando até a mim. E o que não chega? E o que não chega, E né? as mulheres que até agora não conseguiram fazer a denúncia, né? Silvia, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Você falou algo muito legal. A gente escreve um roteiro quando a gente faz o programa, e uma das últimas coisas que a gente anotou aqui foi essa maldita frase, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. E, algo cultural nosso e que a gente pode mudar, né? Acho que quando a gente se depara com uma situação de violência, independente de quem está sofrendo essa violência, principalmente nesse momento que as mulheres estão sofrendo violência, a gente tem que denunciar sim. Agora eu queria chamar o Fausto, porque, você passou uns dados aí, Silvia, de 400%. Fausto, fala pra gente como ajudar essa rapaziada a se compreender melhor para não agir dessa forma aí, ou contribuir para que seja tirar essa raiz, né, de autoritarismo que tem nos homens, né? Como que você trabalha isso, cara? Olha só, ouvindo a Silvia falar, né, esses números, eles parecem ser maiores do que são, né? Quando a gente vê alguém que trabalha diretamente com as mulheres nessa situação de vulnerabilidade, a gente percebe o quanto que é perigoso, né, essa convivência com alguém que seja agressivo. Então, essa questão de trabalhar com as masculinidades, né, e esse é o nome mesmo que a gente tem usado, masculinidades, porque a gente entende que não existe uma única forma de ser homem, né? Se existem várias formas de ser mulher, também não existe uma única forma de ser homem. Então, nós temos várias masculinidades. Os homens também são diferentes. E uma grande surpresa é que tem uma população ainda, que eu acredito que seja pequena, que esteja despertando para isso, que esteja querendo abrir o diálogo. Então, quando as pessoas procuram para ir ao teu lugar de escuta, que é o grupo que eu tenho, são pessoas que já passaram por algum processo, né, de terem violências, né, contra a mulher, contra os filhos, contra os relacionamentos do próprio trabalho, e que elas, de alguma forma, elas querem melhorar, estão entendendo, compreendendo e olhando com um pouco mais de generosidade essa questão, né, do agressor, essa questão dessa masculinidade frágil ou tóxica que nós falamos, que vem estruturado socialmente, né, através de gerações aí do patriarcado que nós vivemos, nessa estrutura, né, de que homem não chora, de que homem não pode usar rosa, que aquilo é brinquedo de menina, então você não pode brincar, engole o choro. Então o homem, ele é formado para ser forte, o homem, ele é formado para ser, né, um super-herói, ele é o cara que, né, que tem que ser o provedor da casa, o cara que tem que ser sexualmente ativo. E, na verdade, essa é uma construção muito ilusória, porque o que a gente tem percebido hoje é que essa sensação que os homens têm de poder em relação à relação de gênero, né, contra as mulheres, ele não se sustenta, ele não tem se sustentado. E é onde a gente consegue trabalhar, né, para pensar mais sobre as questões, como que ele sente as suas próprias emoções, os seus sentimentos, trabalhar com a questão da comunicação não violenta, né, abrindo esse espaço de diálogo entre os homens, que, né, eu acho que é importante no sentido de que os homens não falavam, né? Os homens não se abriam. As mulheres começaram a se organizar com o movimento feminista há muito mais tempo, pelo menos aí há 100 anos, né, as mulheres estão na nossa frente. Então, o lugar de escuta, ele promove essa abertura, né, de escuta empática. Então, quem ouve, né, está escutando, e está aprendendo, e está internalizando, e quem está falando também está se ouvindo. Então, é um momento que as pessoas têm para se ouvir. E dali, a gente consegue criar algum tipo de atmosfera, algum tipo de dinâmica que vai criar uma reflexão. Dá para garantir, né, que as pessoas que vão lá não vão cometer violência, não vai ter nenhum ato mais
que seja dito dessa masculinidade tóxica, é muito difícil isso, né? Porque é uma construção histórico-social muito arraigada dentro da gente. Mas eu acredito no sentido de que quando as pessoas têm uma frequência, quando as pessoas têm um compromisso, né, de participar, de dialogar, de escutar o outro, de escutar, poxa vida, tem um cara que tem os mesmos sentimentos que eu e eu não consigo falar, aí numa outra reunião ele toma a coragem para poder falar. Então, é um trabalho bastante demorado, é um trabalho contínuo e é um trabalho que eu penso assim, não é um trabalho para mudar ninguém, é um trabalho para que a gente possa abrir o diálogo, né, que esse diálogo ele possa ser estendido para dentro das relações, né, do homem que está frequentando o lugar de escuta, ou qualquer outro grupo reflexivo entre homens. Então, abrir o diálogo eu acho que é importante, e aí eu tenho percebido o quanto que os homens precisam desse espaço, porque eu recebo, né, a cada reunião eu tenho recebido pessoas novas, homens novos, que falam, gente, eu não conseguiria pensar sobre isso sozinho. Então, tendo uma rede de apoio, onde esses homens possam, né, respeitando normas de convivência, respeitando principalmente as mulheres, muita gente pode acreditar que uma roda de homens, né, vai ter uma espécie de broderagem, vai ter uma espécie de passação de pano, e não é isso que acontece. O que acontece é essa reflexão, né? Eu tenho uma condução muito para levar os homens a uma reflexão sobre o que é o machismo, sobre o que é a masculinidade tóxica. Como é que a gente consegue ter uma masculinidade mais saudável, não tão frágil? Então, são esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem, essas dinâmicas, esses diálogos, que eu acredito que, ao longo do tempo, com vários grupos que têm surgido no Brasil todo e no mundo, eu acredito que está havendo um novo olhar dos homens para essa questão da violência, para que a gente possa diminuir, até acabar, mas isso a gente sabe que é um trabalho bastante árduo, né? E tem que ter perseverança para continuar, porque é um movimento recente, é um movimento dos homens se encontrarem para uma roda muito recentemente. As mulheres têm isso formado, né, e constituído há mais tempo do que nós. Então, eu acho que esse é um caminho, né? Existem vários caminhos, fazer terapia, frequentar outras redes de apoio, fazer com que, né, mas de alguma maneira nós precisamos entender que existe também um silêncio dentro desses homens, que eles não conseguem falar, não conseguem expressar seus sentimentos, e muitas vezes isso, né, quando tem muitos sinais de vulnerabilidade, principalmente com a questão, né, da violência, isso se torna muito pior, isso se torna muito mais agravante. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem trabalhado nessa linha de abrir o diálogo, da comunicação não violenta, de fazer os homens entenderem que há, sim, uma possibilidade de pensar diferente, de tratar sua companheira, seus filhos de maneira diferente. Muito bom, Fausto, muito bom. Olha, a gente tem um pouquinho de tempo aqui, a gente vai para o segundo bloco. Antes eu queria falar algo aqui, Tice, é um desafio enorme, eu acredito que para homem, de repente, trocar esse tipo de ideia é mais complicado, mas é bom que está surgindo esse momento e esse movimento dos homens terem espaço de escuta, né? Nossa, com certeza, de extrema importância, extrema importância. Os homens, eles têm que se sentir também acolhidos. Essa troca entre eles, né, de entender e poder se inspirar em alguém que tem e que conseguiu passar por isso, assim como, por exemplo, tem o encontro dos alcoólicos, que um fala sobre a experiência do outro, todos esses tipos de reuniões que servem de inspiração para ajudar, de abrir o diálogo, para você conseguir se abrir, né, porque aquilo fica essa coisa que fica guardada dentro, quando você não consegue soltar, ela te causa muito mal, né? A gente pode até não sentir as outras pessoas, a gente pode até não passar para as outras pessoas, mas o que está dentro aqui, ele tem que sair, ele tem que ser falado, ele tem que ser discutido. Acho o trabalho do Fausto
também de extrema importância. Espero que isso aí se alastre pelo Brasil para que a gente possa diminuir esses números aí, né? Mas eu porque é acho que no vergonhoso. segundo bloco a gente vai poder falar um pouquinho mais, né? Isso, porque é Ok. vergonhoso para nós, né? Tipo, 400% aí de aumento de violência no momento Então, de mais dificuldade que todo mundo está alcançando. Então é isso, a gente vai para o segundo bloco, logo mais a gente volta aí falando mais sobre esse assunto importantíssimo. Fica com a gente aí, pessoal. Papo de futuro. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Papo de futuro. Estamos de volta com o Papo Tamo de de Futuro, volta. Natice. Isso, estamos de volta aí para o nosso segundo bloco, trazendo de novo, falando um pouquinho mais sobre esse tema da violência doméstica, não só doméstica, né? A violência em geral contra a mulher e a masculinidade tóxica. E hoje a gente está aqui com esses convidados que estão trazendo para a gente aí bastante dados e números e sobre o que eles têm feito para mudar essa realidade, né, Lezer? Acho que está sendo muito importante essa discussão nossa aí com eles, né? Muito importante já. Como disse no bloco antigo aí, a gente falou sobre aquele lance de briga de marido e mulher, se mete a colher sim, né? Acho que a gente tem que contribuir, né, Tí? Se a gente se deparar com alguma situação, que a gente achar que alguma... Tem pessoas que não enxergam, né, ô Tícia, que está vivendo numa relação abusiva, que de repente que está sendo mantida em cárcere privada. Acho que é muito louco falar isso, mas às vezes, tipo assim, tem pessoas que estão sendo privadas, mulheres que estão sendo privadas de ir e vir, estão presas num ambiente, e elas não conseguem identificar isso como uma violência, porque ela acha que o cara tem direito, ou que ela é culpada de algo. Então, acho que é um papel nosso aqui estar conversando sobre isso, né? Vamos voltar com eles, então? Bora, vamos. Beleza. Silvia, estava dizendo aqui com a Oi. Tice que às vezes as mulheres não conseguem enxergar que elas estão vivendo nesse ambiente de uma relação abusiva, que ela está sendo mantida em cárcere privado, às vezes ela acha que ela tem culpa em alguma coisa nessa situação. Mas agora eu quero que você diga para a gente o seguinte, como contribuir com essas mulheres? Tipo assim, eu estou vendo alguém que está passando por essa situação, o que eu posso fazer para ajudar ou para denunciar? O que você indica? Olha, ligar no 180 é um número pequeno, curto, e que essa denúncia chega até Ribeirão Preto. É um número que foi criado pela Secretaria de Política para as Mulheres, em Brasília, mas quando se faz a denúncia no número 180, ela vem para a cidade de origem. E como a maioria das mulheres não sabe, não conhecem outro número, a não ser o 190, que é o da própria polícia, e às vezes a própria polícia não estimula essa mulher a fazer a denúncia, é preferível essa mulher ligar no 180, que essa denúncia chega até Ribeirão Preto, chega até as ONGs, chega até a Delegacia de Defesa da Mulher. E só para vocês terem uma ideia, ela pode chegar até a vara da violência, ligando no número 180. Uma coisinha só que eu gostaria de estar acrescentando é que a maioria das mulheres que estão sofrendo violência hoje são mulheres negras. Número de mulheres que mais morrem do feminicídio, mulheres negras também. Então, nós estamos precisando criar políticas públicas e políticas sociais para melhorar a qualidade de vida das mulheres negras em situação de violência. Eu poderia, eu acho que é muito importante a Silvia tocar, porque eu estava pensando exatamente nisso, Silvia,
de colocar esses números, né? Como nós dois somos duas pessoas pretas aqui falando, falar sobre os números das mulheres pretas, né? Que estão morrendo mais. E os homens, inclusive, também, os homens periféricos e pretos também nessa pandemia são números alarmantes, né? Que estão morrendo também. Então, a gente vê, assim, quanto mais a pessoa tiver sinais de vulnerabilidade social, mais problemas vai acontecer, né? Da violência física, psicológica, né? Dessas relações, até mesmo, como a Silvia falou, chegar ao feminicídio, que são outros números também alarmantes. Nós somos o 5º país no mundo, né, em números que mais mata mulheres, e que hoje nós temos essa denominação, né, do feminicídio, né, dos homens que matam as mulheres simplesmente por elas serem mulheres. Então, isso é um fato muito importante. Então, políticas públicas, políticas que possam envolver, né, as pessoas que tenham mais vulnerabilidades, que possam atender todas essas necessidades, é de suma importância, porque senão a gente não vai conseguir efetivamente lidar, né, com essa situação de maneira eficaz. Então, olhar para a população periférica, olhar para a população preta, né, de alguma forma para as mulheres pretas, eu acho que é urgente, né? Eu acho que aqui tudo demora um pouco, mas eu considero que isso seja urgente, ter esse olhar do poder público, mais que já tem, porque nós tivemos avanço, né, Silvia? Nós tivemos avanço nessa área, mas precisamos avançar mais, precisamos realmente ter um enfrentamento melhor, né, mais eficaz, né, para que a gente possa diminuir esses números aqui. Com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo, Fausto. Acho que aqui no nosso programa, né, eu acho que a gente trazer isso e vocês falarem sobre isso abertamente é muito legal, e eu acho que a gente faz aqui um papel super importante de passar para as pessoas, né, por exemplo, esse número que a Silvia falou, do 180, né, acho que, sei lá, talvez vai ajudar muita gente aí, a gente nem sabe aonde a gente pode chegar, né, então eu acho que abrir essa escala, abrir esses lugares, trazer para lugares onde chegam a mais pessoas e vocês falarem sobre isso, falar abertamente é de extrema importância. E eu queria perguntar para você, Fausto, o que vocês abordam, assim, geralmente, quais temas você aborda nesse espaço que você criou aí? Sim. Quando eu criei o grupo lá em novembro, a gente já existe, né, um educador que ele chama Paul Kivel, que ele criou uma caixa, né, é uma caixa do homem. Dentro dessa caixa, ele tem, a gente trabalha com as características estereotipadas desse homem, né, desse masculino frágil, dessa masculinidade tóxica. Então, ali dentro dessa caixa tem, né, que o homem precisa ser sexualmente positivo, que o homem é o provedor, que o homem é agressivo, tem a competitividade, tem a questão de dinheiro, tem a questão da inveja, tem a questão da violência. Enfim, dentro dessa caixa são os estereótipos, né? São aquilo que nós, homens, fomos criados, fomos formados para que a gente possa atuar na sociedade de maneira, né, com esse poder sobre o sexo oposto, desse poder sobre as outras pessoas. Então, a gente trabalha cada dia com um tema, né, específico. A gente tira esses temas da caixa e de maneira bem aleatória, e aí a gente começa a discutir e perceber qual é a sensação ou qual é a experiência que aquela pessoa tem em relação àquele estereótipo, se ela já passou por aquilo, se ela tem aquilo, mas muitas vezes quando ela não tem, alguém do grupo tem. A gente nunca sai de uma reunião sem ter uma incomodação, sem ter uma sensação de incômodo, para que a gente possa fazer essa reflexão.
Nesses momentos agora que nós estamos na pandemia, que nós estamos fazendo nossos encontros online, a gente tem trabalhado com alguns temas que já estão agendados, como agora a gente passou por setembro amarelo, né? A gente trabalhou com a questão de suicídio, que também são dados alarmantes, né? Dentro dessa... já estava crescendo o número de suicídios antes da pandemia, e agora teve um aumento, que eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas teve um aumento muito grande dos casos de homens que cometeram suicídio, né? E aí a gente vai ver o que é que está por trás disso. Então, perder o emprego e não consegue pedir ajuda, né? Não consegue falar, conversar com a companheira, então ele fica guardando isso. Então, aquela questão ainda de honra, que eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar, né, dos meus filhos, e como isso, eu perdi o emprego, e aí está vivendo naquela ciranda todo dia e não está percebendo que está mal, né? Então, hoje, as mulheres, elas têm, né, praticam mais atos, né, fazem um movimento para o suicídio, mas elas não têm tanto efeito, né? Por quê? Porque quando os homens vão fazer esse movimento de tirar a vida, de cometer suicídio, os homens também fazem movimentos muito violentos, porque eles não querem falhar nesse momento, eles não querem, né, ficar e ser, né, na cabeça, ser motivo de chacota. Então, os homens têm morrido mais, mas as mulheres têm tido muito mais tentativas mais brandas, né? Então, esses são temas que a gente conversa sobre violência, sobre suicídio, sobre como que é a amizade, né, entre os homens, que é uma coisa que pode ser bastante nociva quando a gente está cercado, né, por amigos que não te ouvem, que você não tem confiança em falar um problema, né, relacionado a sentimento do que você está vivendo, se você está passando por alguma necessidade financeira, porque os amigos não entendem. Os amigos, né, se você fizer algum tipo de movimento, se você tiver algum comportamento que não seja o adequado para aquele grupo, você também vai ser colocado ali como na chacota, né? Você vai ser tirado sarro. Então, precisa ver, a gente trabalha dentro desses estereótipos, tentando com que os homens possam observar e possam modificar. Isso, como, né, a Tice falou, como o AA, como outro, todos os dias a gente precisa, né, se olhar, se verificar, se observar, porque, sim, eu sou machista, né? Então, eu estou tentando não ser mais machista. Então, se eu faço alguma coisa que é uma ação machista, eu preciso reconhecer que isso é machismo. Não ficar melindrado porque alguém falou, isso é machismo. Não, eu não sou machista. Você é machista, mas você está num processo de desconstruir isso. E, às vezes, é uma vida toda e é muito difícil. Então, com as ações, com as dinâmicas, com as conversas, com as partilhas, a gente tem percebido, né, pelo menos das pessoas que nos procuram, que elas estão dispostas a modificarem esse comportamento, né, modificarem esse tipo de sofrimento, porque, na verdade, eles não estão dando conta, né? Nós, homens, não estamos dando conta de segurar isso tudo sozinho. Então, acho que chegou um momento da gente poder ter uma roda, né? Ter uma escuta empática, poder falar, mas sair dali e conseguir transformar isso nos ambientes onde ele vive. Acho que essa é a intenção do grupo. Importante, Fausto. Silvia, é o seguinte, com essas mulheres que sofrem violência quando procuram vocês, assim, tem um lance também que é muito delicado, né? A Tice comentou lá no começo, vai para onde depois da denúncia? Ela vai voltar para a casa do agressor? Ela tem direito de ficar... Como que funciona? Tem como falar... vocês conseguem, já viram casos de fazer com que o agressor seja obrigado a sair da casa e que ela tenha o direito de ficar ali com a família dela? É muito delicado isso. Como funciona? Para onde ela vai depois dessa denúncia? Olha, para o agressor sair da casa somente com a polícia, né? Agora, em relação às mulheres, a gente sempre para que essa mulher ou vá para a casa de uma amiga, vá para a casa de um familiar, porque depois que essa mulher, o
o boletim de ocorrência, essa mulher já está correndo risco. Porque até então está tudo muito bem, ela está sofrendo a violência, mas a partir do momento em que essa mulher toma a atitude de efetuar a ocorrência, essa mulher já está correndo risco. Tanto é que a própria delegacia da mulher orienta essa mulher a sair da casa. Nós temos casos aqui em que as mulheres nos procurou logo depois de ter feito o boletim de ocorrência, logo depois de ter passado pela Defensoria Pública, essas mulheres tiveram que sair da casa. E aí foram para onde? Familiares, que às vezes moram até em outro estado, ou foi para casa de amigas. Mas, na realidade, é isso que precisa ser feito. Quando essa mulher faz a denúncia, ela já não tem mais condições de estar junto. E essa questão passa também pela educação. Porque se a educação nossa, hoje, no nosso país, fosse uma educação, de fato, inclusiva, que, de fato, discutisse aspectos de extrema importância para a vida de mulheres e homens, e que a gente não tivesse tanto pudor para algumas situações, com certeza a situação de mulheres e homens no nosso país hoje não seria a mesma. Não seria a mesma, porque a partir do momento em que eu boto o dedo na ferida e que eu estou discutindo aquilo que a sociedade não quer discutir, eu estou fazendo diferencial. E em estar fazendo diferencial, eu estou provocando algumas pessoas, alguns agentes, e eles precisam ser provocados. E para ser só discutindo, só falando. E é por isso que nós temos um curso chamado Promotoras Legais Populares, que é um curso que tem a duração de 6 meses, é somente para mulheres, e acontece geralmente aos sábados. Esse ano nós não tivemos, infelizmente, por conta da pandemia, mas ele acontece de abril a dezembro, todos os sábados. Até então, eles sempre aconteciam no Palace, e acredito que o ano que vem também acontecerá no Palace. Ou então, provavelmente faremos virtualmente, né, online, porque o que não pode mais é esperar a pandemia resolver a nossa ação. Nós precisamos estar buscando um mecanismo também de sobrevivência da pandemia, né? E é por conta disso que nós temos esse curso Promotoras Legais. A gente discute os mais variados temas. E, Fausto, o ano que vem nós vamos te convidar para estar falando sobre a questão, porque é de extrema importância. O seu grupo já é o segundo em Ribeirão Preto que discute a questão da masculinidade tóxica. Sinal que os homens estão preocupados com a sua masculinidade, sim. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Por que eu não posso falar sobre as minhas fragilidades? Por que eu não posso falar sobre as minhas decepções? Por que eu não posso falar do meu sentimento? E é de extrema importância que essas questões, que esses grupos aconteçam. Porque o homem também, gente, a gente entende que ele é o fruto dessa sociedade que está aí, que a situação da violência é imposta. E o homem, ele consegue absorver tudo isso. Só que o resultado é trágico. O porquê não dizer que eu estou sofrendo? E é muito interessante ter grupos que falem sobre a masculinidade tóxica. E vocês estão... Eu não vou lembrar aqui agora o nome do outro grupo, mas eu sei que chama-se Para Homens Negros, o outro grupo. E é de extrema importância, gente, valorizar esses trabalhos que estão sendo feitos em Ribeirão Preto, porque até então eu só sabia de um, agora já tem mais um. E é por aí o caminho mesmo. Nós só vamos desconstruir o que está posto, fazendo a discussão, botando ferida, dialogando com todos que quiserem dialogar, com homens e mulheres. É dessa forma que nós vamos transformar a sociedade. É dessa forma, é dialogando, é conversando. Porque a violência, ela não tem um lado só. Ela tem 2 lados. E por ela ter os 2 lados, precisa ser discutido. Por mais difícil que possa parecer, mas precisamos discutir sim, com homens e mulheres. E vocês estão de parabéns.
Obrigado, Silvia. Bom, eu acho, Com só certeza. complementando, eu acho que é isso, né? Claro. Eu acho isso. O diálogo é a melhor forma de nós chegarmos aí a um consenso, né? Então, só para, né, complementar isso, é o que eu acredito, né? Que o diálogo precisa acontecer para que a gente possa encontrar um caminho, né? Aí um caminho do meio para todo mundo. Com certeza. Tíssimo. E como é importante o trabalho também de vocês de trazer, né, e compartilhar o conhecimento que vocês têm para fazer com que essa realidade mude, né? Então, também líderes como vocês dentro dessa sociedade que elas se sintam representadas de alguma maneira, né? Se sintam que fazem parte ali, que você é um pai, que você, nossa, você é igual eu, você sabe, que bom que você está me passando isso. É de extrema importância você se sentir parte de alguma coisa, né? Porque às vezes quando você sofre tantas decepções, quando você vive num lugar onde você não vê nenhuma perspectiva de crescimento, de crescer, de sair daquilo, de sair daquela realidade, você se encontra com pessoas, pares que conseguiram sair. Como é importante a gente ter líderes como vocês que estão aqui, né, conversando com a gente e tendo atitude para formar um grupo, para formar uma casa, para formar uma fundação, para formar um espaço onde você possa se sentir parte, onde você possa falar, onde você pode ser o que é. Como é importante isso, e é isso, concordo com você, Silvia, é só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade, essa estrutura, né, porque tudo que a gente vem falando aqui, a gente vê que é estrutural, então, você mudar uma estrutura de uma coisa, você tem que deixar cair tudo para fazer de novo, né, uma casa, você tira a estrutura da casa, ela vai cair para depois a gente fazer uma nova e melhor. Com certeza é um caminho, mas a gente está chegando lá. E falar sobre essas duas questões, Tícia, aqui no Papo de Futuro, é muito importante porque é legal entender que temos esses dois lados e que eles precisam, sim, é delicado, mas precisa ser falado. Tipo assim, o homem que tem problema com a violência, que é violento contra a mulher, que ele se sente no direito de ser violento contra a mulher, ele precisa ser questionado. Às vezes ele precisa se compreender também e sacar que não é assim. Entendeu? Se ele não entrar pela via do entendimento, que ele tem que se retratar, que ele tem que mudar, ele vai entender a partir desse momento agora que estão surgindo formas de denúncia, punições severas, entendeu? E que nós estamos orientando para que as pessoas denunciem. E no outro lado, das mulheres que estão sofrendo essa violência, agora para falar da violência contra a mulher, é encorajar você que está em casa passando por alguma dificuldade, passando por violência, a denunciar sim, a sair desse sofrimento, né? Porque eu sei que é muito delicado, cada caso é um caso, mas assim, a partir do momento que você está sofrendo violência, que você de repente está sendo privado de algo, entendeu? Isso não te faz bem, não faz bem para sua família, isso tem que ser mudado. Então a gente quer te encorajar aqui, a gente está deixando para vocês aí, procure a conhecer as instituições. Vou falar, outro dia a gente procurou um 80 aqui, a gente teve uma enorme dificuldade. Uma outra dica que eu deixo é assim, quando for fazer denúncia, a gente, às vezes é complicado, mas você tem que insistir na denúncia, entendeu? Eu passei por uma situação na semana passada que nós tivemos que insistir num 80 e a gente também com a polícia militar que não queria nos atender. Então a gente mobilizou algumas pessoas ali diante de uma situação que a gente falou, beleza, assim não dá, mas tem que fazer assim. Assim não dá também, mas tem que fazer assim. Então, a gente tem que estar envolvido nessas questões para que essa violência tenha que cessar. E para que quem sofre essa violência entenda que a culpa não é dela, que não há justificativa para alguém agir dessa forma, entendeu? E quem age dessa forma tem que ser penalizado e tem que rever essa situação, né? A gente está com pouquíssimo tempo agora, Tícia. Acho que daria para a gente conversar muito mais. Né? Eu ficava aqui tirando proveito dessa galera aqui para a gente poder falar bastante, para poder dar aí uma luz para essas pessoas que estão aí em casa e às vezes desesperadas, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Então,
Mas É acho que a gente deu importante, bastante exemplos aqui, bastante jeitos para que elas possam fazer alguma coisa e sair dessa situação, né? Sim, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para eles agora, cada um dos dois aí usar esse último momento para de repente deixar essa dica aí, né? Tanto para os homens, entendeu? Que para eles se compreenderem mais e tal, e tanto para no caso das mulheres aí, Silvia. Fala para a gente, encerra a sua fala, a gente quer te agradecer muito pela participação. Então deixa aí a sua dica para as mulheres que estão se deparando com a violência ou que conhecem alguém que está se deparando com a violência. Rapidinho, eu só quero colocar que agradeço muito esse espaço de fala, que tanto eu como o Fausto estamos tendo. Precisaria haver outros. Agradecemos a vocês pelo convite e que se tenha outros momentos para a gente poder um pouco mais sobre a questão da violência e a masculinidade tóxica, que eu gostei muito dos dois temas. Agora, mulheres que estão sofrendo violência, denuncie, não tenha medo. Por mais difícil que possa parecer a denúncia, difícil é você permanecer na violência. E nós vamos deixar o telefone aqui da nossa ONG, que é o 992-880771. Pode ligar Tem até como a cobrar. colocar aí, técnica, por favor, colocar na tela? 992-880771. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Aliás, a ONG Casa da Mulher que agradece. Muito obrigada. Gente, eu me sinto extremamente feliz de ter participado desse bate-papo, né, de conhecer vocês. Silvia, é um prazer. Parabéns pelo seu trabalho também. Parabéns vocês aqui, né, da TV pela iniciativa de falar de um tema tão importante. O que eu queria falar é o seguinte, né? Os homens que sentirem vontade, os homens que estão aí incomodados, né, com alguma coisa que achem que precisem mudar, né, sobre a questão da sua masculinidade, de repensar isso com outros homens. Então eu convido a conhecer o Lugar de Escuta, né? A gente está fazendo reuniões quinzenais online, mas em novembro, possivelmente, a gente volta para fazer as nossas reuniões presenciais, e aí a gente vai divulgar qual é o lugar, né, quando nós fizermos 1 ano. E também a gente está criando um outro espaço agora, uma outra casa para atendimento de masculinos, né, da masculinidade, que é a Casa Mamanguape, né, que vai começar a funcionar também. Então, como a Silvia falou, né, temos 2 grupos aqui em Ribeirão. Eu tenho conhecimento, né, de vários grupos ao redor do Brasil, e esse é um movimento que está chegando, né, para poder trabalhar junto, né, para poder trabalhar junto com as mulheres, para poder trabalhar e dialogar junto com a sociedade, para que a gente possa trabalhar em prol de ter uma sociedade que seja mais harmônica. Então, o Lugar de Escuta tem um perfil no Instagram, tá? É só colocar lugardeescuta.rp, né, de Ribeirão Preto, e ali a gente coloca as nossas atividades também. E também eu fico meio que misturando através do meu perfil pessoal, que é o Fausto Neto, né? Então, quem tiver interesse, na próxima quinta-feira, dia 15, nós teremos uma reunião que será sobre violência contra a mulher, né? A gente vai tratar sobre violência. Então, fica o convite a todos e o meu agradecimento a todos vocês também. Legal. Obrigado. Muito legal. Tice. É isso, né? Saio extremamente feliz. Acho que a gente está aí exercendo o nosso papel, o Papo de Futuro, que está trazendo um lugar de fala, um lugar de escuta para essas pessoas que fazem esses movimentos tão importantes para que a gente possa mudar aí a nossa... Quem sabe, eu acredito que só juntos a gente vai conseguir mudar toda essa estrutura que a gente precisa aí para viver num mundo melhor, num lugar melhor, num espaço melhor. Então, é isso. Verdade, ó. Outra coisa que eu quero dizer, quero agradecer todo mundo que tem nos acompanhado.
Meu, tenho andado bastante na cidade nos últimos dias. E em diversos momentos o pessoal tem dito, meu, tenho assistido lá o Papo de Futuro, quero mandar aqui um abraço para o Rogério e para o Ricardo, lá de Ipiranga. Meu, são muitas pessoas que têm assistido e entendido o que a gente tem colocado em questões aqui, entendeu? Às vezes algumas mais delicadas, alguns não querem escutar alguns assuntos que a gente fala, mas é necessário, a gente tem que falar, e a gente fala de uma forma, eu acho que é super, a gente coloca de uma forma super tranquila, entendeu? E aí, assim, a gente constrói um ambiente melhor para nós todos viver, né? Para uma sociedade melhor. Eu acho que o Papo de Futuro tem esse papel. Então, eu acho que hoje a gente fica por aqui, né, Tice? É isso mesmo. E não esquece que a gente tem também as nossas redes. Vai lá com a gente, né? Faz crítica, coloca temas que vocês querem ouvir aqui, que a gente está sempre ali ligado e a gente vai trazer o que vocês querem ouvir aí, o que for importante, não é? É isso mesmo. Obrigado, até mais. Papo de Futuro encerrando. Até a próxima. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.